Então, galera, é um assunto bem interessante, bem legal. Células é um conteúdo que é bem interessante da biologia, da ciência. Por quê? É um conteúdo que ele vai estar se relacionando com vários outros temas. Então, célula está trabalhando com ser vivo desde a bactéria até o ser humano, por exemplo, os componentes da célula, estrutura, funções, que seres possuem várias células, que seres só tem uma célula. Então, é um conteúdo bem amplo que dá para a gente utilizar em várias aulas. E nós temos essas aulas todas aqui para vocês assistirem, compartilharem e aprenderem mais sobre um conteúdo bem interessante que é células. Então, vamos conferir essa aula, né? Então, galera, conteúdo interessante, introdução à bioenergética. Bio, você vai relacionar sempre com vida, né? Ser vivo, e energética com energia. Então, a gente vai estar estudando nessa aula o fluxo de energia, especialmente quando a gente está relacionando com a produção e a utilização de energia. Lembrando que a energia ela não se cria e nem se destrói, ela é transformada. E a nível, pelo menos, de fotossíntese e respiração, esse conteúdo relacionado com célula, a gente vai estar utilizando a moeda energética, que é o ATP, ou adenosina trifosfato. Lembrando que nós temos aulas interessantes sobre energia na célula e aulas separadas, mais aprofundadas, de fotossíntese e de respiração na célula. Então, começando com a fotossíntese, a gente tem que lembrar que ela acontece em plantas, algas e também cianobactérias, que são seres que apresentam o pigmento clorofila, que vai estar atuando na captura da energia luminosa, especialmente a que vem do Sol. Lembrando que as plantas e as algas têm essa clorofila na organela chamada cloroplasto. Já a cianobactéria não tem essa organela, então essa clorofila fica praticamente no citoplasma dela. Então o que a gente vai ter na fotossíntese é basicamente isso, essa conversão da energia luminosa em energia química, que seria especialmente na forma de ATP. Então aqui é um resumão geral, né, o conceito de fotossíntese. Então, de forma bem didática, a gente consegue ver de forma bem geral a fotossíntese na forma desta equação, em que nós temos os reagentes e os produtos. Quais seriam os reagentes? Nós temos o gás carbônico, CO2, a água, H2O, e a participação da luz. Então, nesse processo, a gente vai ter a produção de glicose, estão vendo aqui a formulazinha da glicose, né? E o oxigênio, O2. Então, esses números que vocês estão vendo aqui na frente é para o balanceamento, né, da equação. Então, é basicamente isso. É a utilização de gás carbônico, água, na presença da luz, tem na produção e a liberação de glicose e oxigênio. Esse é o resumão, né, o princípio básico para a gente entender a fotossíntese, utilizando essa equação. Então a gente vai estar organizando a fotossíntese basicamente em duas fases, uma clara e uma de escuro, né, que é não clara, sem a presença da luz. Então essa fase clara, ela vai ocorrer nessas estruturas do cloroplasto chamadas tilacoides. Vocês estão vendo? Parece esses disquinhos aqui, né? Então esses tilacoides, nesse local a gente vai ter o quê? A captura da energia luminosa, da luz do Sol, exatamente pela presença da clorofila. A gente vai ter a produção de ATP, que é energia, né? Na DPH, e também a liberação do O2, do oxigênio. Aí você perguntaria, de onde vem esse O2? Ele vem justamente desse processo chamado fotólise da água, que seria basicamente essa quebra, lise, né? Essa quebra da molécula de água na presença de luz, por isso o nome fotólise. Aí nós estaríamos retirando esse O2 dessa água. Tranquilo? Então é um processo teoricamente bem simples, né? Então na fase escura, ou fase de escuro,
gente vai estar destacando o ciclo de Calvin. O que nós teremos aqui? O processo acontecendo não mais no tilacoide, mas no estroma, esse espaço aqui, né, que nós temos aqui no cloroplasto. Agora a gente vai ter a utilização. Perceba que na fase de claro nós temos produção. Na de escuro nós já temos utilização, utilizando ATP e o NADPH. Aí estaria devolvendo o NADP sem o H, né? E o ADP, esse Dzinho, né? Quer dizer que ele perdeu um fosfato, então ele perdeu energia. E nós teremos o quê? A produção da glicose, tendo como matéria-prima o gás carbônico. Então a fonte de carbono para essa glicose seria o gás carbônico. Então por isso que você percebe a retirada do gás carbônico aqui na fotossíntese. É notório, todo mundo sabe qual é a importância da fotossíntese. Vamos relembrar. As cadeias alimentares, a gente vai estar destacando os produtores, muitos deles, cianobactérias, algas e plantas, estão realizando fotossíntese. Então, esses produtores são seres que iniciam, que começam as cadeias alimentares. Então, a gente pode dizer que a base das cadeias alimentares são os seres que realizam fotossíntese. Não pode esquecer que a produção de oxigênio, que é o gás fundamental, né, para a respiração dos seres vivos. Então esse oxigênio é fundamental, é a base da nossa vida, né, especialmente os seres aeróbios. E nós temos na fotossíntese o armazenamento de energia. Ou seja, uma planta, por exemplo, que vai está realizando a fotossíntese, ela está armazenando energia para ela, especialmente na forma de glicose. E essa energia vai estar disponível para ela e também para outros seres, né? Os seres que forem se alimentar, utilizar esse organismo, né, que realiza a fotossíntese como alimento. Então a gente está voltando aqui para o conteúdo de cadeia alimentar. Então esse fluxo de matéria e energia é fundamental, a presença, né, a ocorrência da fotossíntese. Então a gente viu bastante na fotossíntese o princípio, né, da produção, do armazenamento de energia. Aqui na respiração a gente vai ver basicamente essa utilização da energia, a liberação da energia do ATP, especialmente da fonte que é a glicose, que é o principal produto da fotossíntese. Então, a quebra da glicose, o que a gente chama glicólise, a gente vai ter a liberação da energia na forma de ATP, adenosina trifosfato. Como a gente fez na fotossíntese, a gente também pode fazer uma equação da respiração. No caso, ela não é o contrário da fotossíntese. São processos que se complementam. Então, você pode perceber que a glicose, interagindo com o oxigênio, vai estar liberando o gás carbônico, a água e a energia. Essa energia, que é o ATP, que vai estar sendo liberado nesse processo, é a energia que vai fazer a célula funcionar, a maquinaria do indivíduo funcionar. Esse gás carbônico, a gente pode prestar atenção aqui no nosso sistema respiratório, né, que esse gás carbônico ele é eliminado, jogado para fora, porque não é necessário para nós. Então nós temos o quê? Como se fosse um processo se complementando. A fotossíntese atuando de uma maneira e a respiração de outra maneira e se complementando os dois processos. Então essa quebra da glicose, que a gente chama glicólise, ela vai acontecer no citoplasma, ou seja, ainda não é na mitocôndria. Então, para não confundir, viu? Essa glicólise não vai estar acontecendo na mitocôndria. Aí nós teremos o quê? Uma molécula de glicose liberando ATP. A gente vai estar destacando aqui, ó, a liberação de 2 ATP e 2 NADH. E no final, o que nós teríamos? A liberação do ácido pirúvico, que vai ser fundamental para os próximos processos. Então, se a gente estiver levando em consideração
que para cada glicose se produzem 2 ácidos pirúvicos, né? Então, se a gente for fazer a contagem lá no final, se a gente estiver considerando só um ácido pirúvico, vai ter que ser multiplicado por 2, viu? Para compensar essa produção de 2 ácidos pirúvicos a partir de uma glicose. O ciclo de Krebs, que é o grande dilema, né, da bioquímica, que a gente estuda e bate cabeça bastante, ele é um ciclo que nós temos substâncias que vão estimulando, né, a produção de outras. Esse ciclo ele está bem mais detalhado na nossa videoaula específica de respiração na célula. Essa aqui ela está um pouco mais resumida, né, que ela é a base para as aulas separadas de respiração e de fotossíntese. Então esse ciclo de Krebs ele vai acontecer na mitocôndria, vai produzir o CO2, o NADH e o FADH2, a nicotinamida dinucleotídeo e a flavinamida dinucleotídeo. Perceba a produção do gás carbônico, por isso que você viu lá na equação geral, né, o gás carbônico, porque vai ter essa produção. A gente vai estar destacando, né, a acetilcoenzima A, que é um dos mais marcantes aqui no ciclo de Krebs, e as várias etapas que a gente vai estar observando mais especificamente na videoaula sobre respiração na célula. A cadeia respiratória, o próprio nome já diz, né, é uma sequência de reações em cadeia que vai acontecer basicamente na membrana da mitocôndria. Ou seja, tem o Krebs que vai estar acontecendo numa região, né, e a cadeia respiratória acontecendo na membrana da mitocôndria. A gente vai ter a produção de cerca de 34 ATP e a utilização do oxigênio. A gente vai ter o que? A oxidação, né? Então, a gente não pode estar dispensando o oxigênio. Ou seja, o oxigênio funcionando como um aceptor de elétrons. Tranquilo? Aí no final a gente vai ter essa oxidação do NADH e também a produção de água. Tranquilo? Então a gente pode agora relacionar, mesmo que a gente já relacionou ali nas equações, né? A gente pode fazer uma grande relação entre os dois processos, respiração e fotossíntese. Então a fotossíntese ela tem uma tendência mais ao armazenamento de energia, apesar de que ela utiliza também, né, na fase escura, para o processo que não tem a participação, a presença da luz solar. Já a respiração, ela tem o caráter mais de liberação de energia. Por isso que os dois se complementam, um armazenando e o outro liberando. A gente vai estar percebendo aqui, na fotossíntese, a organela cloroplasto. Perceba que nós temos a saída do oxigênio e a entrada da luz, né? E a saída também da glicose. Então você pode perceber que na respiração você vai ver a entrada do oxigênio, a saída do ATP, né? E do NADH, que é o que? A liberação de energia. E no final nós temos a liberação na respiração de CO2 e H2O, gás carbônico e água, que vai ser utilizado na fotossíntese. Então, pode dizer que os dois processos funcionam como um ciclo, um acontecendo no cloroplasto e o outro na mitocôndria, e sendo que um vai complementando o outro. Aí você esquece aquela história, né, que um é o contrário do outro. Eles não são contrários, são complementares. Então, a gente vai ter aqui diversas aplicações desses processos, né? Especialmente na alimentação. Os seres herbívoros se alimentam diretamente, né, dos produtores, os consumidores primários, né? E os demais consumidores secundários, terciários, vão estar se alimentando dos consumidores primários que já utilizaram os produtores na alimentação. A própria respiração, a gente vai estar destacando o que? O oxigênio, que nós temos a produção, né, a liberação lá na fotossíntese. A agricultura, que seria da agricultura sem a fotossíntese, né? E o ciclo do carbono. Nós podemos até informar que a fotossíntese ele é um processo que sequestra carbono. Ou seja,
A eficiência da fotossíntese é importante para quê? Para esse processo de retirar o carbono da atmosfera, que é um gás que muitas vezes está relacionado, né, ao efeito estufa, e a fotossíntese vai estar atuando como? Retirando o excesso desse gás carbônico. Então a fotossíntese e também a respiração vão estar atuando no ciclo do carbono. Então, galera, a gente vai agradecendo a atenção. Essa aula foi bem interessante, né? Qualquer coisa você pode repetir quantas vezes você puder para fixar bem o conteúdo. Pode trazer informações, colocar dúvidas aqui no comentário. Pode também entrar em contato com a gente pelo Instagram, que é também canal Anderson Ciências, e compartilhar essa videoaula com seus amigos, grupos aí de família, para a gente trazer o máximo que puder de inscritos, que esse pessoal, todos nós, precisamos muito de informação. E essa informação é fundamental na nossa vida, né, nosso dia a dia, também para as questões nas escolas, né, Enem. Então, galera, valeu!